2025 tenho certeza que começou muito agitado para você. Não só para você, para todas as pessoas do Brasil. Um fuzuê só, causado por essa fiscalização que a Receita faria sobre o Pix, com movimentações para pessoas físicas que movimentariam até 5 mil reais. Um valor extremamente baixo, afinal, muitas pessoas movimentam esse valor. Não significa dizer que se você movimentou 5 mil reais, você ganhou 5 mil reais. São coisas completamente diferentes. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, meus amigos, minhas amigas, se vocês não são inscritos no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. A Receita Federal ficou encarregada de monitorar movimentações nas contas dos brasileiros que movimentam até 5 mil reais, por ordem, claro, desse governo aí que nós temos, governo Lula. E foi uma revolta geral. Cara, foi uma das poucas vezes que eu vi que a esquerda também se mobilizou junto com a direita ali para poder colocar isso por água abaixo. Afinal de contas, afetaria todo mundo, né? E o Lula, ele é famoso por sempre ter tido o voto dos pobres. E uma pessoa que movimenta até 5 mil reais, geralmente é uma pessoa pobre. As críticas que eu vi a respeito de quem estava criticando essa tomada de decisão do governo Lula foi a seguinte: estão falando que são pobres, mas querem criticar a medida que fiscaliza até 5 mil reais. Vocês não são pobres? Como é que ganham 5 mil reais? Mas aí é que está o erro. Porque movimentações de 5 mil reais não significa que a pessoa ganha 5 mil reais. Vamos supor que você vende, sei lá, cachorro quente na feira. Você vai fazer um investimento mensal que vai, muito provavelmente, juntando com o seu lucro, vai passar os 5 mil reais. Você vai precisar investir no seu carrinho, você vai precisar investir nos molhos, na salsicha, no pão, nos eletrônicos, ali nos eletros, né, que vai fazer a fritura, todo o material. E aí vamos supor que você, no final disso tudo, gastou aí 6 mil reais. De investimento, a pessoa pode ter gasto 4 mil reais, ou seja, de lucro apenas 2. E aí a pessoa ainda teria que pagar um imposto, porque na verdade o Pix realmente não seria taxado. Isso é fato. Só que a Receita Federal ia olhar para essas pessoas e ia dizer, como é que essa movimentação aqui está muito alta e a pessoa não está declarando? Sacou como é o esquema? Então o que é que aconteceu? Houve uma grande mobilização, principalmente do Nicolas Ferreira, né, deputado aí bolsonarista, cara de direita, e fez um vídeo que ficou muito famoso, com mais de 200 milhões de visualizações nesse vídeo, criticando as medidas, explicando tudo direito. E o Lula, ele voltou atrás. Ele se viu acuado, viu que a popularidade ia cair, viu que afetou também os eleitores dele, porque se tivesse afetado apenas uma galera mais da ala radical bolsonarista, ele não ia ligar. Mas ele viu que a repercussão foi muito grande. E aí decidiu voltar atrás e disse, olha, a partir de agora nós não vamos fazer mais isso, nós não vamos mais monitorar nada, nós não vamos fiscalizar mais nada. E voltou atrás. Assim, os profetas do Pix se livraram, né? Vão continuar passando batido nessa aí. Mas o que a gente pode trazer de lição sobre isso tudo, né? Para nós, sobretudo para nós cristãos que vivemos nesse mundão aqui, nesse Brasil de meu Deus, o que é que a gente pode tirar de aprendizado disso tudo? Cara, foi incrível ver o alvoroço. E eu rolava minhas redes sociais e era apenas isso. Gente a favor, gente contra, a maioria é tudo contra nessa medida do governo. E o pessoal reclamando, o pessoal chiando. Aí é absurdo, e o pessoal compartilhando o vídeo do Nicolas. E foi aquele fuzuê muito grande. O cristão deve de fato se preocupar com essas coisas? A resposta é sim. É óbvio que deve se preocupar com essas coisas, porque nós somos cidadãos desse mundo. Nós precisamos influenciar na cultura, na política, em tudo que a pessoa dita mundana, né? Onde essas pessoas estão, nós cristãos também temos que estar.
temos que estar em um tribunal, temos que estar em uma sala de aula, no escritório de advocacia, temos que estar em todos os lugares, porque o mundo precisa da influência do cristão, sobretudo da pregação do evangelho. Só que eu fiquei curioso, porque Cristo ele nos prometeu, lá em João 14, moradas eternas. Moradas que são incorruptíveis, incorrompíveis. Moradas que nos farão de fato ser bem-aventurados. Moraremos com Cristo em suas moradas. E isso é maravilhoso, essa é a esperança do cristão. E por mais que nós tenhamos o direito e a legitimidade de ficarmos contrariados com as coisas que acontecem nesse mundo, no aqui, no agora, a nossa preocupação quanto às coisas do reino de Deus são infinitamente menores do que as preocupações que nós temos hoje aqui no nosso dia a dia. Porque a quantidade de cristão que eu vi se pronunciando a respeito dessa questão do Pix, e mais uma vez ressalto, de forma legítima, costumeiramente eu não os vejo se manifestar quando os assuntos são de cunho espiritual. Eu vejo cristãos calados quando o evangelho está sendo deturpado. Eu vejo cristãos calados quando uma festa promíscua está sendo promovida e endossada. Eu vejo cristãos calados quando o seu vizinho, que é aquela fofoqueira, que ninguém gosta de vizinho fofoqueiro, né? E isso nos causa uma repulsa. Mas os cristãos ficam calados quando esse vizinho está caminhando a passos largos em direção ao inferno. E quando não estão calados quanto a esses vizinhos, estão abrindo a boca para falar mal, né? A gente de vez em quando tece comentários sobre os vizinhos e tal, e beleza, fulano de tal fofocou sobre a minha vida, show de bola, você pode falar isso sim. Mas você tem dado testemunho, você tem pregado o evangelho, não sei, talvez eu não tenho um tempo, os horários com meu vizinho não batem tanto. Mas, cara, as suas redes sociais estão servindo como um veículo de pregação do evangelho. Nós somos chamados protestantes, né, os evangélicos. E a gente sabe que a mensagem da reforma protestante, ela se propagou, claro, pelo poder do Espírito Santo, obviamente, pelo poder de Deus, pelo poder da mensagem em si, mas também com a tecnologia que havia naquela época, que foi o surgimento da prensa. A imprensa estava surgindo, as prensas estavam surgindo, os materiais estavam começando a ser impressos. Então, rapidamente, as ideias de Lutero foram propagadas e o evangelho ele se expandiu. Hoje nós temos um instrumento muito poderoso em nossas mãos, que são as redes sociais. E a gente pode usar isso a nosso favor e melhor, em favor do reino. Se as horas que você gastou para se inteirar a respeito do que significava os monitoramentos do Pix pela Receita Federal fossem as horas que você gastasse para tentar entender um contexto bíblico ou tentar criar estratégias para que a mensagem do evangelho fosse propagada, cara, isso seria muito útil, infinitamente mais útil. E com isso, não estou pedindo para que nós cristãos abdiquemos de expressar nossas opiniões com a mesma veemência que expressamos desta vez agora em relação ao Pix. O que eu estou propondo é que nós aumentemos também a nossa indignação e o nosso vigor para estar nas redes sociais de forma muito combativa quando diz respeito às coisas do reino. Porque parece que para as coisas do reino nós somos sempre apaziguadores. Veja bem, isso daqui foi uma heresia, talvez, certo, mas e aí, nós vamos dividir o reino? Calma, a gente sempre lança panos frios sobre a brasa, né, para poder amenizar todo aquele desgaste, etc, e propomos eventos, até com pessoas que comungam de coisas diferentes da gente, e nós somos sempre pacificadores. Mas quando é assunto
relacionado à política, aí nós estamos em um exército e só saímos do campo de batalha com a vitória. E ainda que morramos no campo de batalha, nós nunca nos rendemos. Você tem lutado assim pelo verdadeiro exército que você deveria pertencer, porque você já foi recrutado, você já foi alistado nesse exército, exército de Cristo, para propagar o reino, propagar o evangelho. Você tem se empenhado dessa mesma maneira? Você tem conseguido fielmente concluir as suas leituras anuais bíblicas? Porque se você dispuser do mesmo tempo que você teve para falar das redes sociais, para falar do Pix, se você empenhar esse mesmo tempo, essa mesma quantidade de tempo numa leitura bíblica, você acaba antes de um ano essa leitura. Você tem se empenhado para entender o contexto de um livro bíblico. Você tem se empenhado para verificar o que os pregadores estão falando com esse mesmo tempo que você teve para se revoltar contra o Pix? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Por mais que nós tenhamos o direito de nos manifestarmos e de nos indignarmos com essas coisas, que realmente eu odeio esse governo do PT, um governo de corruptos, um governo de ladrão, mas uma coisa que nós precisamos entender: a nossa vida não é aqui. Só passaremos nessa terra pouco mais ou pouco menos de 100 anos, não muito mais que isso. Mas a nossa eternidade será no céu ou será no inferno. E nós temos muitos parentes, muitos familiares, pessoas que nós amamos. E tenho certeza que são pessoas que, se falecerem, nós choraremos, viveremos o nosso luto. E essas pessoas estão indo para o inferno. Mas porque elas estão aqui bem de saúde, mas porque elas estão aqui bem de emprego, então a mensagem do Evangelho para nós torna-se irrelevante. O Evangelho, a mensagem central do Evangelho, que é Cristo salvando pecadores imerecedores, não imerecedores, pecadores que não merecem a graça de Cristo, ela deixou de ser até segundo plano, ela está lá embaixo. Primeiro vem as revoltas, primeiro vem os assuntos do dia a dia, Big Brother, reality shows, futebol, e aí talvez venha o Evangelho de Cristo. Porque o que eu recebo de rios, né, no meu direct, sobre futebol, sobre piada, sobre coisas... Que beleza, ótimo, eu gosto de rir com essas coisas. No meu tempo livre eu gosto sim de assistir e tal. Mas, cara, é isso que move a gente como cristão? Essa que é a nossa força? Essa que é a nossa combustão? É isso que faz o nosso motor de filhos de Deus girar? Não é. Nós temos uma missão nessa terra. Essa missão ela está sendo postergada, ela está sendo procrastinada, porque nós não temos interesse em executar aquilo para o qual nós fomos chamados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Gente, não importa como é a sua forma de pregar. Poste um versículo bíblico no seu stories. Leia a palavra de Deus. Medite de dia e de noite. A Bíblia vai dizer que a pessoa que faz isso é um varão, é uma varoa, é um ser humano bem-aventurado. É o que diz lá no Salmo 1. E nós temos um manual de vida que nos faz nos aproximar daquele que nós chamamos de Senhor. Mas que com as nossas ações nós mostramos que o Senhor da minha vida, na verdade, sou eu mesmo. Porque Deus diz: ide e pregai o Evangelho. E eu digo: calma aí, Senhor, deixa eu só dizer aqui que o Lula é um incompetente, um ladrão. Calma aí, Senhor, deixa eu só dizer aqui que o Bolsonaro é um genocida. Cara, você pode fazer tudo isso. Você tem ainda liberdade de expressão. Não tanto, né? Mas na medida do possível. Nada te impede de fazer isso. Mas você precisa entender que o seu reino não é desse mundo. Não é desse mundo aqui, não. O seu reino é após essa vida.
qual tem sido o nosso empenho para levar mais pessoas para esse reino? Senão você não está entendendo a gravidade da situação. A sua mãe, que você tanto diz amar, está indo para o inferno. A sua mãe vai queimar no inferno por toda a eternidade. Não é que ela vai sentir uma dorzinha, vai no médico, vai tomar uma morfina e vai melhorar. Não, ela vai sofrer por toda a eternidade. O seu pai, o seu filhinho querido que você tanto ama, que você faz de tudo, até brigar pelo Pix, para que você possa ter um recurso financeiro melhor para dar uma vida boa para o seu filho vai queimar no inferno. E você não está entendendo a mensagem, você não está entendendo a gravidade da situação. E nós perdemos tempo com coisas tão banais, coisas tão supérfluas. Cara, o versículo mais que se tornou, na verdade, clichê, porque está em nossas bocas, mas não de forma que nos leve a praticar. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Deus cuidará de nós no mais. Mas o evangelho ele precisa sair daqui e ocupar o primeiro lugar na sua rede social, nas suas mídias, no seu WhatsApp, no seu Instagram, no Facebook, no seu Trend Topics de comentários. Reflita sobre isso, que Jesus abençoe a sua vida e fique com Deus.